Olá, aqui é Isabel Psicóloga para mais um vídeo no meu canal do IGTV Instagram. Hoje falando aqui sobre o problema, a doença como cura, uma das outras partes. Vou falar sobre a questão de audição. Tem pessoas que nascem, com audição, com alguma dificuldade, que são corrigidas com problemas auditivos, outras são anomalias de nascença, de má formação. Eu não estou falando dessas pessoas, estou falando de pessoas que adquirem o poder de não ouvir por uma questão psicológica. Como funciona a psicossomática nesse instante? Psicologia não é somente doenças, ansiedades e crises de TPM, depressão e outras coisas mais. Psicologia também trata a doença como origem e como a questão da psicanálise e da questão do inconsciente tem a ver com essa doença. Doenças do ouvido. Vamos pensar nesse órgão aqui, tá? Regido pelo trigêmeo, que é um nervo aqui, que às vezes também dá muito mal-estar em pessoas que têm um problema, tá? Ligado, um problema até de articulação, ligado também ao nervo, que é também ligado à glândula mandibular. E muita gente sente dor, A dor também é significativa em psicologia no nervo trigêmeo, porque ele é responsável pelo equilíbrio. Esse equilíbrio também, quando não vai bem, também o equilíbrio dentro de casa também não vai estar legal. E tudo tem uma questão psicológica, é claro, de maneira inconsciente atrás. Quando você tem um problema com o ouvido, ou seja, o ato de ouvir, deve, de preferência, fazer a si mesmo as seguintes perguntas. Vocês têm que começar a pensar se esse problema auditivo seu é crônico, se a labirintite é crônica ou não. Quando tem uma origem, digamos, orgânica, uma origem que seja de uma doença, a gente não vai, questão de discutir isso com o médico, o otorrino, ele sabe muito bem como tratar, tá? Agora, vamos para a questão quando ela é crônica e ela não se cura assim tão facilmente, nem com os mais alta tecnologia, ou a perturbação consegue ainda interferir nessa dificuldade. Eu falo assim da maneira mais simples e popular. Tem uma origem psicológica, sim. Toda doença, todo fator tem uma conexão que é feita pelo sistema simpático e parasimpático, que são regidos como se fossem irmãos e estão entrelaçados como se fossem nervinhos dentro do nosso DNA, tá? São pessoas, vou falar para você, a maioria das pessoas, a maioria das idosas, que comumente perdem a audição pela, digamos assim, a degeneração do nervo auditivo e comumente costumam ouvir com dificuldades, tanto que elas procuram aparelhos auditivos para poder conseguir ouvir. As pessoas mais idosas, é o que acomete, a audição, mas pessoas jovens estão ligadas a problemas auditivos muito maiores do que você imagina. Por deficiência, por exemplo, assim, acomete muito déficits auditivos em onde? Nas crianças. Sabem quando? É fácil perceber. Quando acontece que elas têm que aprender a obedecer. Então, a audição passa a ser uma espécie de defesa. Não estou ouvindo, minha mãe está dando ordens, mas eu não estou ouvindo. Então, é comportamental. E assim sucessivamente. Tudo que incomodar essa criança que tiver que lidar com uma frustração, ela simplesmente não vai ouvir. Que tiver que lidar com algum problema, essa criança não vai ouvir. E vai crescer assim, adulto, gerando o quê? Pessoas que não ouvem as outras, que só elas têm razão. Você vai conversar com elas, elas olham para o outro lado enquanto você está conversando. E não precisa ser celular. Liga a televisão e fala com você, mas não olha para você. Elas estão olhando a televisão e conversando assim com você, olhando para o outro lado. Completamente diferente. Não é que eles não tenham a capacidade de audição. Eles têm audição seletiva. Ouvem aquilo que apenas tem interesse para eles. O resto é o resto. Já um problema de personalidade e de caráter? Sim.
pode ser e deve ser tratado com psicoterapia, tá? Então, a carência é uma pessoa muito carente, por isso que ela tem falta de flexibilidade, a pessoa que não ouve o que você fala, ela é totalmente inflexível, não faz questão de ter um mínimo de flexibilidade para poder ouvir que o outro também tinha razão. Ele faz questão de fingir que tá tudo bem e passar a mão por cima como se não fosse com ele. Ah, deu certo, então tá bom. Mas assim, não é capaz de falar, nossa, seu ponto de vista estava certo, tá? Não tem essa maturidade emocional porque não sabe lidar com frustração. Outra característica, todas essas tendências do ser humano tornar cada vez mais inflexíveis. São pessoas que se tornam cada vez mais inflexíveis, na velhice se tornam intolerantes, completamente inflexíveis a tudo. Tudo que você argumentar, jamais ele vai ouvir. Ele não tem essa audição. Ele não tem a audição de ouvir o que a gente está conversando aqui. Você está me ouvindo, mas assim, eu não estou ouvindo você. Então, é a mesma coisa. Quando a gente faz uma live, eu ouço o que você tem e posso até responder na mesma hora, olhando para você. Ou, pessoalmente, quando você tem um problema, você olha nos olhos das pessoas sem estar com o celular do lado. Fala, nossa, que coisa! E como é que a gente pode resolver? Não, a pessoa ouve e finge que não é com ela. Então, são pessoas extremadamente inflexíveis. Mudam? Não mudam nunca. Não tem essa capacidade. Se você vai esperar que uma pessoa mude, você vai envelhecer, virar caveira, virar pó, ficar no cemitério e ponto. Se você não tomar atitude com uma pessoa, com seu filho assim, vai ficar difícil o relacionamento entre vocês. Ninguém muda essas pessoas. Está sempre o tempo todo, sempre ouve apenas a voz da sua intuição. Eles acham que a sua intuição é o máximo, é que eles sabem de tudo, eles não questionam, eles acham que eles são advogados, são matemáticos, são engenheiros, são isso. Eles não têm a capacidade de enxergar que o outro pode ter outro ponto de vista e que o 6 de um lado pode significar uma coisa e para outra pessoa pode significar o 9. Eles não conseguem ouvir a questão abstrata, tá? Para eles tudo tem que dar uma conta certa. Só que aí nós estamos errando. Pessoas que são assim deveriam se perguntar: por que não estou disposto a prestar atenção no que os outros dizem? Por que não está disposto? O que desejo não obedecer? Há um equilíbrio entre dois polos, minha personalidade, o ego e o egocentrismo. Por que eu não quero ser submisso? Por que o meu ego é maior? Gente, o problema é muito mais grave do que vocês imaginam. Esse problema tem a ver com questões muito emocionais, muito internas, que a pessoa não tem capacidade nem consciência de lidar. Ela não sabe que isso é grave. Então ela passa desapercebida numa empresa, numa rede de amigos. Ah, esse amigo aqui não tem muita paciência de ouvir. É assim que eles são percebidos. Mas são pessoas extremadamente inflexíveis e incapazes de sentir empatia por outro ser humano. Não afetividade, falta de empatia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, agradeço, mil beijos, até o próximo.